Fala galerinha, boa noite. Estamos aqui para deixar nossa contribuição, né, para vocês aí, os meninos aí e meninas do terceiro ano. E aí selecionamos aqui é, duas questões do simulado, né? E aqui a princípio a questão 58, tá certo? Nós vamos aqui estar deixando nossa contribuição de sociologia. E desde já observamos já na questão que ela tem muita história, né, embutida aí, principalmente já na imagem, que é ilustrativa e que já é o pano de fundo para que a gente possa discorrer durante a correção dessa questão. Mas vamos lá. Primeira coisa que a questão traz para nós é exatamente essa parte ilustrativa que eu já coloquei, e ela traz 4 períodos distintos. 1900, tá certo? Com a figura da mulher, está ela em 1900, né? Se a gente observar direitinho, a gente vai conseguir mensurar alguma coisa sobre. 1934, você observa também aqui a questão lá, a questão do voto, né? E aqui nós vamos observar também uma conquista aqui da mulher em 1968, né? Nós vamos falar um pouco sobre, tá certo? E também em 2007, tá certo? E aí o enunciado da questão, galerinha, fala o seguinte, ó. A imagem apresenta a evolução de conquista feminina ao longo do século XX e no início do século XXI, ok? Então o que a gente pode observar aqui, tá certo? Que ele está falando da evolução da conquista feminina, tá certo? Durante esse período aqui do século XX ao início do século XXI. Então, o que aconteceu durante esse período? Né? Aí a gente já é tendencioso a fazer com que você entenda e já consiga mensurar qual é o item certo. Porque, por exemplo, a gente vai citar a questão de mulheres que já estiveram, por exemplo, à frente do país. Né? No início, por exemplo, no Brasil ainda governado por Portugal, nós temos aí a Dona Maria I, que vai estar à frente como uma figura feminina, nós temos a Maria Leopoldina também, certo? Nós temos a Princesa Isabel, que vai substituir o pai ali durante um período, e isso tudo antes do Brasil ser uma república. Quando o Brasil é proclamado a república, nós vamos ter, de certa forma, algumas dificuldades. Mas a gente vai observando, por exemplo, que desde 1900, desde muito tempo, né, há a questão da luta pela conquista do espaço feminino. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo que a gente vai citar de 1911, um acontecimento histórico, né, para corroborar aí com 1900. Nós temos ali, por exemplo, lá em Nova York aconteceu aquele incêndio na fábrica têxtil, tá certo? Que matou 130 operárias, né, morreram carbonizados. Então isso foi um fato histórico que foi apresentado ali naquele momento. Então aí nós vamos, por exemplo, observar também, nós vamos ter em 1927, se eu não estiver enganado, lá no Rio Grande do Norte, nós vamos ter mulheres já têm ali conquistado um espaço e já podem votar. Tanto que nós vamos ter a primeira mulher no cargo público ali como prefeita lá no Rio Grande do Norte, uma cidade do Rio Grande do Norte, né? Até anotei o nome dela aqui, Alzira Soares, tá certo? E o que vai acontecer? Após a eleição, vai ser suspenso, né, os votos dados pelas mulheres. Né? Houve todo um reboliço lá. Mas aí é só apresentar aqui que é um processo histórico que já vem acontecendo há algum tempo. Tá bom? Nós vamos também pontuar aqui, por exemplo, antes de 1934, nós vamos ter a questão de 1932, porque como é uma luta desde 30 a 32, em relação, que tramita no Senado para que a mulher tenha direito ao voto, em 32, de fato, a mulher vai conseguir adentrar o cenário para poder, por exemplo, ter a participação na política, né? Participação em relação às eleições. Só que muitas restrições ali são colocadas, como, por exemplo, quem é que vai poder votar? Somente as mulheres casadas, se o marido permitir, né? É bom pontuar isso. As viúvas e as solteiras que tiverem condição financeira para essa tal façanha, tá certo? Aí nós vamos, por exemplo, para 1932, né, quando nós temos a Constituição Federal Brasileira que vai permitir, né, o que eu acabei de falar, que a mulher vote. Aí nós vamos, por exemplo, para 1960, nós temos lá a questão
da criação da pílula, né, do anticoncepcional, em que a mulher, que de certa forma causa um reboliço em relação a todos os paradigmas sociais que foram implementados há muito tempo, e houve toda aquela questão de discussão, mas também foi uma questão de conquista da mulher, principalmente no que diz respeito à parte sexual, né? Então ela teve essa conquista. Aí quando nós vamos, por exemplo, ali para 2006, nós vamos encontrar, por exemplo, a questão da Maria da Penha, né? A criação da Maria da Penha, que é a primeira a reconhecer e criar mecanismo de combate à violência, tá certo? Então nesse intervalo de tempo, meninos, já é possível aferir aqui, né? Já é possível identificar, perdão, que entre as conquistas das mulheres durante o período, é possível destacar qual? Obviamente, nós já vamos aqui estar marcando o item E, que é o direito de participação dos processos eleitorais. Os demais itens são também conquistas, mas aqui durante todo esse processo nós observamos nas imagens e dentro do processo histórico desse período do século XX ao início do século XXI, que é como fato marcante o direito de participação dos processos eleitorais feminino, tá bom? Ela tem o direito de participar. Então é isso. Um abraço a todos, espero ter contribuído com vocês. Valeu, tchau, tchau.